Eu quero ler um texto muito conhecido de todos vocês, a tentação de Jesus em Mateus 4. Mateus 4, de 1 a 11, eu estou lendo na NVI e o texto diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui já cabe uma observação, né? O próprio Espírito Santo levando Jesus para um momento de privação, de tentação, de teste, de angústia. Às vezes, o Espírito Santo acaba nos levando a lugares, a situações, a circunstâncias que nós nem esperávamos ou desejávamos. Mas a providência de Deus faz isso. Às vezes, Deus permite que nós passemos por alguns desertos. E não apenas permite, mas nos conduz nesses desertos. A parte boa disso é de saber que, mesmo no deserto, quem nos conduziu, quem está conosco, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo levando Jesus ao deserto. O versículo 2 diz: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois de ficar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. Mateus deixa isso muito claro, porque o jejum prescrito para os judeus era durante o dia. Era até o sol se pôr. A pessoa ficava sem comer até o sol se pôr. Às noites estava liberado. A pessoa podia comer, podia se alimentar normalmente. O jejum de Jesus foi 40 dias e 40 noites. Quer dizer, ele ficou muito tempo sem comer. E os 40 que aparecem aqui estão aqui justamente para mostrar que esse período foi um período longo e foi um período custoso, doloroso. Um período onde Jesus padeceu, porque quando o número 40 geralmente aparece na Bíblia, ele traz consigo essa coisa da tribulação, da dificuldade, do teste, ou pelo menos de uma transição. Por exemplo, os dias que choveram antes do grande dilúvio, ou que causaram o grande dilúvio, 40 dias e 40 noites. 40 dias chovendo direto para que o dilúvio acontecesse. Depois o povo de Israel peregrinou no deserto por 40 anos. Mais uma vez o número 40 associado a um período de prova, a um período difícil, a um período transicional, mas uma transição difícil, saindo do Egito e indo para Canaã durante muito tempo, padecendo no deserto por muito tempo. E aqui, mais uma vez, a gente vê o número 40 aparecendo, fora os 40 dias também que Moisés ficou diante de Deus no monte. Então, 40 é um período, sugere um período de aflição, um período difícil. Aqui, Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto. Talvez você esteja se sentindo agora num período de 40. Não num período de 40 anos ou algo assim, não estou falando de idade, eu estou falando desse número simbólico, esse número que sugere tribulação, dificuldade, angústia. Talvez você esteja vivendo, nesse momento, um 40 na sua vida. Quem sabe essa semana mesmo uma notícia, um diagnóstico, uma situação, uma questão veio até você e você sentiu que você entrou num deserto, entrou num período de 40. Entrou num período de aflição, você começou a atravessar o deserto e isso vai angustiando o seu coração. O bom é saber que é um período, isso pode passar. Deus pode providenciar o escape, mas o deserto é duro. Marcos, por exemplo, quando fala dessa provação de Jesus, diz que além da questão do deserto, que por si só já é um problema, o deserto era habitado por animais perigosos. Jesus ficou 40 dias e 40 noites em um lugar muito ruim. E o que nós vemos aqui é que nesse lugar, nesse período de 40, nesse lugar, o tentador se aproximou. Já estava ruim, né? Piorou ainda, versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse:
Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Essa é uma passagem muito conhecida, com certeza você já leu sobre ela, ou já leu ela ou ouviu sobre ela. O interessante é que, mesmo sendo uma passagem tão conhecida, ela talvez contenha alguns segredos, algumas coisas que estão ocultas aqui que um leitor médio não percebe de cara, ou talvez numa primeira leitura. É interessante como ela completa a história bíblica e ela traz um sentido do que, por exemplo, o apóstolo Paulo disse sobre a existência de dois Adões, ou dois Adãos, como você preferir. Existiu um Adão do Éden, que é o primeiro Adão, o Adão que viveu num jardim, o Adão que viveu num lugar paradisíaco, um Adão que tinha tudo o que ele precisava para sobreviver, tinha tudo ali. As árvores mais frutíferas, o ambiente mais gostoso de se viver, estava tudo ali pronto para o Adão. Ele tinha todas as suas necessidades satisfeitas. Tudo o que ele precisava estava ali naquele jardim, inclusive companhia. Inclusive gente do lado, inclusive uma pessoa que lhe correspondesse, uma mulher, estava tudo ali para ele. Mas o primeiro Adão foi tentado pela serpente, que é esse mesmo diabo que está aqui agora tentando Jesus. Mas o primeiro Adão fracassou. O primeiro Adão caiu. O primeiro Adão pecou, ele não resistiu à tentação e ele caiu. Mesmo estando no melhor lugar do mundo, o primeiro Adão fracassou, falhou, pecou. Agora, há um contraste, porque o que está sendo mostrado para nós é o segundo Adão. Você sabe que o nome Adão significa humanidade. O que está sendo colocado para nós aqui é o segundo modelo de humanidade, a nova humanidade em Cristo. O novo modelo de humanidade em Jesus. E Jesus, o segundo Adão, o segundo jeito de ser pessoa, o segundo jeito de ser humano, o segundo Adão no pior lugar do mundo, no deserto. Depois de 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus devia estar assim, um palito muito magro, com muito desejo de comer, muito fraco. Jesus, na pior circunstância possível, foi tentado pela mesma serpente, que agora se colocou ali em forma de diabo de frente para Jesus. Mas Jesus, o segundo Adão, venceu. Mesmo no pior lugar do mundo, na pior circunstância do mundo, Jesus, o segundo Adão, venceu. Fez aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Mas infelizmente nós somos herdeiros do primeiro Adão. Nós herdamos o pecado de Adão, nós somos pecadores falhos, nós somos seres quedados, quer dizer, caídos, como o primeiro Adão. E nós falhamos muito. O objetivo é que nós sejamos como o segundo Adão. Que o poder e a graça do Senhor Jesus e do seu Espírito nos ajude a viver uma vida diante de Deus, como o segundo Adão, vivendo um novo modelo de humanidade parecidos com Jesus. Mas nós vivemos aqui nesse mundo e nesse mundo nós refletimos ainda muita coisa do Adão velho, do Adão antigo, do primeiro Adão. E eu quero falar hoje sobre 4 erros que nós cometemos. 4 erros que nós vivemos refletindo o primeiro Adão, os erros do primeiro Adão. 4 erros que nós cometemos na nossa vida, mas o relato da tentação de Jesus nos ajuda a enxergá-los
e a, quem sabe, vencê-los, a melhorar, a sair daí, a parar de errar. O primeiro erro que nós cometemos é o erro de querer nos afirmar o tempo todo. Veja que Satanás, astuto, a serpente astuta, Satanás chega para Jesus e diz: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. A tentação está na identidade. A tentação está aqui subliminar, no orgulho. Se você é filho de Deus, quer dizer, você está dizendo que é filho de Deus, não sei. Se é que você é filho de Deus mesmo, faça alguma coisa. Você está sofrendo aí, você está com fome, faz alguma coisa para você. Nem parece que você é filho de Deus e passando pelo que você está passando aí, hein? Isso aí é palavra do diabo. Filho de Deus igual você, se é que você é filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pão, ué. Come, resolve o seu problema logo, vai ficar sofrendo aí para quê? E Jesus não cai nessa artimanha do diabo. Jesus não tenta se provar, se validar e mostrar, quer ver então que eu sou filho de Deus? Se você está duvidando, eu vou mostrar. Pedras, transformem-se em pão. Jesus não faz isso. Jesus não cai na lábia do diabo, como talvez eu cairia. Eu acho que eu cairia. O diabo vir para mim e tentar mexer com o meu orgulho. Ah, Vinícius, mas você não é filho de Deus mesmo? Então faz alguma coisa. Transforma logo, você está sofrendo tanto aí, ó. Você não tem poder? Você não diz que é filho de Deus? Filho de Deus tem poder para fazer isso aí. Talvez também você não seja filho de Deus, porque você não está fazendo nada. Nós caímos nessa tentação de querer mostrar para as pessoas quem é que nós somos, mostrar para o diabo quem é que nós somos, mostrar no Instagram quem é que nós parecemos ser, que às vezes nós nem somos. Mas a gente fica querendo o tempo todo se reafirmar, fazer coisas para que as pessoas digam, nossa, realmente você é mesmo, hein? Você é ponta firme mesmo, você é firmeza mesmo. Realmente você é filho de Deus. A gente fica querendo performar, querendo mostrar para as pessoas, comprovar, validar a nossa filiação com Deus. E o pior é que, às vezes, o ambiente onde nós estamos, o ambiente cristão, o ambiente de igreja onde nós estamos, piora essa situação, porque nos cobra, coloca em nós um peso. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser os melhores pais. Se nós somos filhos de Deus, os nossos filhos têm que ser os mais obedientes, os mais bonitinhos, os mais quietinhos. Se nós somos filhos de Deus, o nosso casamento tem que ser o melhor casamento, tem que ser tudo mar de rosas, a gente tem que estar em lua de mel eterna, tem que ser tudo bom o tempo todo, porque nós somos os filhos de Deus, então nós temos que provar que somos filhos de Deus, mostrando que está tudo bem na nossa vida o tempo todo. Ah, se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter os melhores empregos, nós temos que prosperar, nós temos que alcançar, nós temos que conquistar, nós temos que mostrar com as nossas roupas, o nosso carro, a nossa casa, os nossos bens, nós temos que demonstrar que nós somos filhos de Deus. Quer dizer, nós temos que transformar pedra em pão. Nós temos que ficar reafirmando quem nós somos. Às vezes, a igreja nos cobra isso. Nos cobra que nós façamos algo para mostrar que nós somos. Infelizmente, tem lugares que são tóxicos assim. Mas a palavra de Jesus eu não preciso fazer isso, porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás, eu sou quem o meu Pai Celestial diz que eu sou. Eu sou filho de Deus, não tenho que provar nada para você. Essa é a resposta de Jesus para o diabo, para o tentador, e deveria ser a nossa também. Diante das exigências, das cobranças do mundo, da igreja, da sociedade, do diabo, de todo mundo, nós deveríamos nos aquietar na identidade que Deus já nos deu. Nós somos filhos de Deus perdoados, escolhidos, regenerados, aceitos pela graça de Deus. Nós somos agraciados por Deus, isso nos basta. Não precisa de mais nada, nós somos filhos de Deus sem ter que provar nada. Nós somos filhos de Deus que às vezes temos problemas com os nossos filhos. Nós somos filhos de Deus cujos casamentos talvez não estejam a melhor coisa do mundo.
Nós somos filhos de Deus lutando, trabalhando, talvez não no emprego dos nossos sonhos, mas trabalhando pela graça de Deus. Nós somos filhos de Deus, porque Deus diz que nós somos filhos de Deus, porque o Senhor Jesus nos fez filhos de Deus. E isso basta. Mas uma outra coisa, um outro erro que nós cometemos é o erro de sermos mimadinhos demais. Às vezes nós somos filhinhos, criancinhas mimadas demais. O diabo toma Jesus e o leva ao pináculo do templo, a um lugar alto, o lugar mais alto do templo. Já pensou se Jesus faz um sinal messiânico ali? Porque a proposta do diabo era: pula daí. Se você é filho de Deus, mais uma vez o diabo joga essa, se você é filho de Deus, pula daí que Deus vai te livrar. A Bíblia diz que Deus dará a ordem aos anjos para que os anjos te protejam. Se você é filho de Deus, não sei por que há dúvida. Não sei por que você está aí pensando se vai ou não vai, relutando. Pula logo. Já pensou se você pula e sai voando assim? Todo mundo ia te aclamar como Messias na hora, sinal messiânico diante das pessoas no templo. Não tem erro. Pula logo. Essa tentação, essa coisa de você é filho de Deus, então você pode fazer o que você quiser. Deus vai te livrar. O Papai do céu vai ser com você, então pode pular. Pode se arriscar porque Deus vai te livrar. Às vezes nós não vamos num lugar alto, ninguém em sã consciência faz isso. Vai numa torre alta e pula de lá esperando que Deus vai livrar. Vai numa ribanceira e pula, vai numa ponte e pula, pensando, o anjo vai me segurar. Ninguém faz isso em sã consciência. Mas nós damos outros saltos. Às vezes nós entramos em alguns esquemas, em algumas maracutaias, nós entramos em alguns furdunços, como diria alguns, nós entramos em alguns esquemas dizendo, Deus vai me livrar. Deus é comigo. Deus vai ser comigo nessa situação aí. Tá claro que a coisa é suspeita. Tá clara a situação, que a coisa ali não é boa, mas você entra pensando, não, eu vou entrar porque eu sou filho de Deus e Deus vai ser comigo, porque onde eu colocar a planta dos meus pés, Deus vai me dar e vai me ajudar. E aí você entra nas coisas achando que Deus tem obrigação de te ajudar, que Deus tem obrigação de te livrar. E não tem. Às vezes você compromete o seu orçamento, você faz coisas irresponsáveis financeiramente, você entra numa situação que vai te prejudicar muito, mas você pensa, não, pela fé eu vou entrar, Deus vai me abençoar. Pela fé, eu estou entrando pela fé porque eu creio que Deus vai me salvar disso aí. Deus não vai deixar eu cair em golpe. Você está sozinho, sozinha, você quer se relacionar com alguém e aí você conhece uma pessoa que não tem nada a ver com você, nada a ver com seus princípios, nada a ver com aquilo que você quer em uma pessoa. Mas algo ali te atraiu. Aí você pensa, vou ou não vou? Vou. É claro que eu vou. Eu vou e Deus vai abençoar. Eu vou e Deus, se não for de Deus, Deus vai me livrar. Deus vai me abençoar e você entra numa relação de cabeça que pode ser completamente prejudicial para você, mas você está entrando dizendo, Deus vai me abençoar. Sabe como se chama isso, queridos? Isso se chama tentar ao Senhor nosso Deus. A resposta de Jesus para Satanás é, está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Não coloque Deus à prova. E infelizmente as nossas atitudes mostram no dia a dia o quanto nós colocamos Deus à prova, o quanto nós provamos Deus o tempo todo. Nós entramos em coisas para Deus nos livrar. Sem pensar, sem reflexão. Nós entramos em situações, nós entramos numa pirâmide, nós queremos ganhar dinheiro a todo custo, nós entramos em situações, nós jogamos no tigrinho. Nós apostamos nas bets e nós queremos que dê green, nós queremos que a coisa multiplique e a gente pensa, Deus vai me abençoar. E a gente entra e a gente faz esperando que Deus faça algo por nós. Meu querido, o nome disso é tentar a Deus. O nome disso é colocar Deus à prova. Deus não te pediu para fazer isso. Deus te deu lucidez para você analisar as circunstâncias, as situações e pensar, peraí gente, isso aqui é um salto. Se eu pular daqui, eu vou me esborrachar lá embaixo, eu vou me prejudicar, eu não vou fazer isso. Nós precisamos
confiar em Deus. E infelizmente, mais uma vez aqui, tem alguns ambientes religiosos que fomentam esse tipo de prática, que vão dizer para você: coloque Deus à prova, dê aqui a sua quantia, dê o seu dinheiro, faça prova com Deus e Deus vai te abençoar. Meu irmão, não coloque Deus à prova, palavras de Jesus. Não escute o que esses pastores, pastoras, apóstolos estão dizendo, palavras de Jesus. Não coloque Deus à prova, não tentarás o Senhor, seu Deus. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Que você confie nele, que eu confie nele. Nossa relação com Deus é de confiança, não é de salto, não é de colocar à prova, é de confiar. Confie que Deus guia a sua vida. Nós precisamos aguardar em Deus, esperar em Deus, confiar em Deus e não ficar colocando Deus à prova, agindo por impulso como se fôssemos crianças mimadas. Eu vou pular e pronto, acabou. Tô com vontade, vou fazer, pronto, acabou. Deus se vire para me ajudar. Nós precisamos deixar de ser essas crianças mimadinhas, cheias de querer e de vontade. Deus tem que ficar correndo atrás para livrar. Vamos confiar em Deus, aguardar a provisão de Deus. Agora, um outro erro que nós cometemos também é o erro de querermos as bênçãos. Queremos o reino, nós queremos o reino, claro que queremos as glórias dos reinos do mundo, nós queremos. Nós queremos as riquezas, a fama, o prestígio, o reconhecimento, nós ansiamos por isso. Mas não queremos Deus. Nós queremos os reinos do mundo à parte de Deus. Deus, o Senhor, assim, o Senhor é mais um viabilizador, né? O Senhor é mais aquele que provê aquilo que eu quero. Porque o que eu quero mesmo é um carro novo. O que eu quero mesmo é uma namorada. O que eu quero mesmo é prosperar. O que eu quero mesmo é ser feliz na vida. O Senhor é aquele que pode fazer isso acontecer. Um gênio da lâmpada que eu esfrego aqui e tomara que aconteça. Sabe quem pode nos dar isso? Sabe quem é a pessoa, o ser que pode nos dar o que nós queremos sem Deus? Ele atende pelo nome de capeta, demônio, diabo, tentador. Porque o diabo traz Jesus e o leva a uma montanha alta e diz: veja os reinos do mundo e a glória deles. Eu vou te dar tudo isso se você se prostrar diante de mim e me adorar. Tudo isso é seu, se você se prostrar e me adorar. Quem oferece bênção em troca de culto se chama Satanás. Se você já ouviu algo do tipo, faça isso, que você vai receber tudo o que você quer. O que você está querendo? Você está querendo crescer? Você está querendo dinheiro, você está querendo prosperar, você está querendo prestígio, você está querendo reconhecimento? Então cultue a Deus. Dê aqui a sua oferta. Deposite o seu sacrifício aqui. Preste o seu culto a Deus, que Ele vai fazer aquilo que o seu coração quiser. Dê a Deus que Ele te dará tudo aquilo que você quiser, querido, querida. Essa proposta é de Satanás. Quem propõe para nós recebermos tudo o que queremos em troca de culto é o diabo. É o diabo. É ele que tem isso pra gente. É ele quem traz esse negócio para mim e para você. Adore, faça isso, que você vai ter tudo o que você quiser. É interessante como a teologia da prosperidade coloca na boca de Jesus as palavras do diabo. Eu tudo te darei se prostrado me adorares. Quem diz isso não é Jesus. Quem promete isso, eu vou te dar tudo se você me adorar, não é Jesus. Isso aí é promessa do diabo. A resposta de Jesus para o diabo é: saia daqui, Satanás. Retire-se, Satanás. Vá embora, porque está escrito: somente ao Senhor, o seu Deus, adorarás e só a Ele prestarás culto. Qual a diferença aqui da proposta do diabo
para a lei de Deus, para o que Deus nos orienta. Você já parou para pensar? O diabo diz: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo, tudo que você quiser. Os reinos do mundo são meus, eu te dou. Eu tudo te darei, mas você tem que se prostrar e me adorar. Você tem que cultuar primeiro. Aí eu vou te dar a glória, tudo que você quer depois. Agora, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus diz: somente ao Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E talvez a gente fique esperando, né? Mas e a contrapartida, Deus? E a parte do me dar tudo o que eu quero? Porque a proposta da concorrência é essa. O concorrente está dizendo que se eu adorar, ele vai me dar tudo. E o Senhor? Se eu te adorar, eu não vou ter tudo também, não? Nem 50%, nem um pouco? Será que não... a sua proposta é essa mesma? É só para eu te adorar e pronto? Mas e se eu te der a melhor adoração? Se eu for o adorador do mês? Se eu for aquela pessoa assim que presta aquele cultão bonitão? Será que nem isso vale receber um pouco assim? Porque do lado de cá, o que está me sendo oferecido é tudo. Ele vai me dar tudo se eu o adorar. O Senhor não rola nada assim, não? O Senhor não vai me dar nada, não? Meu querido, minha querida, se você tem esse tipo de pensamento, se você adora a Deus, se você presta culto a Deus esperando algo em troca, de verdade, você pode buscar no concorrente. Isso que você quer, você vai encontrar no concorrente. Você vai encontrar do outro lado. É na outra barraca que você vai encontrar isso aí. Quem está oferecendo bênção, fama, prosperidade, riqueza em troca de culto é o outro lá. O que Deus nos pede é culto e adoração. Ah, mas o que a gente vai ganhar em troca? Sabe o que nós temos em troca, meus queridos? O privilégio, a graça, a beleza e a bondade de podermos adorar esse Deus que é santo, santo, santo. Nós não somos dignos de mencionar o seu nome, mas Ele permite e nos agracia de tal modo que nós podemos adorá-lo. Nós, pessoas imperfeitas, podemos erguer as nossas mãos e cantar a Ele. Nós podemos nos reunir em comunidade e cultuá-lo juntos. Nós podemos viver a vida sabendo que Ele, o Espírito Santo desse Deus, está presente dentro de nós, habitando dentro do nosso coração. Se isso não é bênção, se isso não é privilégio suficiente para você, então você pode realmente procurar com o diabo, porque é ele que tem o que você quer. É ele que te oferece as bênçãos e os reinos desse mundo em troca de rituais, de sacrifícios, de culto. O que Deus tem para nós é presença, relacionamento, é caminhada juntos, é crescimento, é mudança de vida. O que Deus tem para nós é uma mente ampliada pelo Evangelho. Se isso não é bênção suficiente para você, você realmente está no segmento errado. Nós precisamos prestar culto a Deus, e isso de todo o nosso coração, porque nós o amamos. Nós não adoramos a Deus porque vai que Ele me abençoa. Nós não adoramos a Deus porque Ele tem poder para nos abençoar de volta. Nós o adoramos porque nós o amamos, porque Ele é belo. Porque diante de quem Ele é, sabendo quem Ele é, não existe outra atitude, outra postura, senão adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas em último lugar, o último erro que nós cometemos é o de negligenciar o tentador, o diabo, o sete pele, o sete capa, o cramunhão. Às vezes nós negligenciamos que existe uma realidade espiritual e que existe uma figura maligna tentando contra nós. Não estou falando aqui de uma maldade existente do mundo, não. É mais do que isso. Existe um maldoso, existe um malvado, existe um alguém, um ser ontológico que luta, que milita contra a minha e a sua vida.
esse ser aparece, vai até Jesus. É interessante como Mateus descreve a figura do tentador, porque Mateus descreve como se ele fosse uma pessoa, né? A forma como ele é mostrado na narrativa, primeiro diz que ele se aproximou de Jesus, como alguém que chega perto. Depois o texto diz que ele disse assim para Jesus: por que você não transforma estas pedras em pão? Não nos dá a sensação quando a gente está lendo que o diabo está apontando o dedo assim, ó, estas pedras em pão. É mais ou menos o sentimento que Mateus queria trazer para a gente mesmo. Aquela sensação de que tem uma pessoa ali que ele está apontando, que ele está tentando, que ele está aprontando ali com Jesus. E o texto continua dizendo que ele toma Jesus, que ele pega Jesus e o leva ao pináculo do templo, o leva a uma montanha alta. Quer dizer, é como alguém que segura na mão de Jesus e o conduz e o leva para algum lugar. Além de que a teologia rabínica dizia que quando um espírito se manifestava, isso acontecia em forma humana. Quer dizer, ele se mostrava como um ser humano. Então o diabo ali, o tentador que se apresenta para Jesus, era como se fosse uma figura humana que estava ali diante de Jesus, tentando, fazendo de tudo para que Jesus caísse. Havia ali uma batalha espiritual. Estava acontecendo aqui, nesse texto, uma batalha. O diabo, o tentador, ele vai ficando mais agressivo. Primeiro ele se aproxima. Depois ele toma Jesus e o conduz, quer dizer, como alguém que estivesse arrastando Jesus para mostrar alguma coisa, para tentar Jesus. E no final Jesus diz: sai para lá, Satanás, retire-se, Satanás. Há uma batalha, Jesus sai vencedor dessa batalha, mas há aqui uma animosidade, tem algo acontecendo aqui. Saiba, meu querido, que esse ser, o tentador, ele também tenta contra a sua vida. Tenta contra a sua casa. O tentador, ele está à espreita e ele quer te prejudicar. Ele está tentando. Ele está fazendo algo contra você. E o que ele quer fazer contra você não é tirar o seu emprego. Não é fazer você ficar doente ou seus filhos ficarem doentes. Ele não quer fazer você ter um prejuízo financeiro. Ele não quer que você morra sozinho, sozinha. Não é isso que o diabo quer com você. O que ele quer é te afastar de Deus. E ele fará o que for necessário para alcançar esse objetivo. Talvez para te afastar de Deus, ele não vai ou ele não queira tirar o seu emprego. Ele vai fazer o contrário, ele vai te dar mais um emprego. Para você não ter tempo para mais nada mesmo. Talvez para te afastar de Deus, ele não vai tirar o seu dinheiro, fazer você ficar no prejuízo. Talvez ele vai te dar mais dinheiro. Para que os seus olhos cresçam mais e você fique ainda mais ganancioso e você só se preocupe com isso e não se preocupe mais com as coisas de Deus ou com o reino de Deus. Talvez, para te afastar de Deus, ele não vai te deixar sozinho, sozinha, uma pessoa solitária, não. Ele vai se valer da sua pressa. Ele vai se valer da sua precipitação e vai arrumar alguém logo para você. E você não vai estar sozinho, sozinha. Você vai arrumar uma pessoa rapidinho. Uma pessoa que vai te afastar dos caminhos de Deus. Ele fará o que for necessário para te afastar de Deus. Talvez, para te afastar de Deus, ele não quer te impedir de ir para uma igreja. Ele vai te afundar nas atividades da igreja para que você tenha a sensação de que está servindo a Deus, quando de fato você está servindo a um sistema, você está se servindo. Porque você está ali no meio daquilo tudo para receber os elogios, os louros. Você quer se engrandecer. E nisso você está se afastando de Deus.
O diabo vai te tentar. Talvez você esteja aí no período dos 40, no período da tentação, da provação, da dificuldade. O diabo está em cima te tentando, está ali, ó, te cutucando. Sabe qual é a coisa boa, a boa notícia aqui? É que se nós resistirmos ao diabo, se nós resistirmos à tentação e dissermos, afaste-se, Satanás, se nós usarmos a palavra de Deus, se nós usarmos os textos da Escritura como Jesus fez, nós temos uma chance. E nós podemos resistir o diabo e ele vai fugir de nós. E depois disso, diz o versículo 11, que os anjos vieram e serviram Jesus. Depois da tentação, depois da aflição, depois do deserto, depois da perseguição, vem o momento de ceia, vem o momento de alimentação, vem o momento de recompensa. Mas nós precisamos resistir. Se eu não me engano, é C.S. Lewis que vai dizer que 2 grandes equívocos que nós podemos cometer. Um é enaltecer demais o diabo e tudo é diabo e a gente viver em função do diabo é quase que a gente passa a cultuar o diabo. Tudo para nós é o diabo. Tem pessoas que são assim, se envolvem com questão, porque o satanismo e o diabo, o capeta, o demônio, o diabo. Não existe, a pessoa não consegue falar 2 minutos do evangelho sem colocar o diabo no meio. Esse é um extremo. Esse é um erro, um equívoco. O outro equívoco, que está do outro lado, é o outro extremo. É negligenciarmos a presença do diabo. É a gente pensar, não tem nada a ver. Vou vivendo a vida é isso mesmo, sem pensar, sem entender que há uma realidade espiritual e que tem alguém tentando contra você, querendo destruir a sua vida. Vamos rogar a Deus, vamos resistir ao diabo. E vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a vencer todas essas dificuldades, esses erros, esses equívocos que foram mencionados aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu quero orar por você. Se você puder, se você não estiver dirigindo ou algo assim, se você puder fechar os seus olhos e orar junto comigo, vamos orar. Deus, nós te louvamos pela graça, pelo privilégio, pela honra que temos em podê-lo chamar de Pai, em poder orar ao Senhor, conversar contigo e colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, as nossas tentações. Nós confessamos, Senhor, que em muitas dessas provas nós temos perdido, nós temos sido reprovados nas provas. Mas nós clamamos a Ti para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos dê força, para resistirmos ao maligno, ao tentador, para que ele fuja de nós. Ajude-nos, Senhor. Ajude, Pai, esse irmão e essa irmã que agora está se sentindo nesse período de trevas, nesse período de deserto, nesse período de animais peçonhentos, esse período de perigo. Que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos e os ajude nesse momento difícil, triste, turbulento, de provação, de tentação. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que a nossa vida seja para glorificar o Senhor, que nós vençamos o inimigo com o poder do segundo Adão, do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. Ajude-nos a vencer e a romper para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.